Bom, pessoal, bem-vindo ao canal Cláudio Santos. No vídeo de hoje, vocês estão vendo aí minha mão, né, enorme aí no vídeo. Vou mudar isso aí nos próximos, pode ficar tranquilo. Mas no vídeo de hoje, nós vamos ver o amplificador de instrumentação. E quais são as vantagens principais dele? Ele é um amplificador que possui alta impedância de entrada, ele é fácil de ajustar, né, é fácil você ajustar o ganho. Ele também possui o ganho diferencial, então você pode pegar um sinal que não necessariamente esteja, um dos terminais dele seja o terra. Como, por exemplo, ele vai precisar de pelo menos 3 amplificadores operacionais aí para você implementar ele, e ele também vai possuir 2 estágios, o que não chega a ser uma desvantagem, né? Na verdade é a mesma desvantagem dos 3 amplificadores, porque você vai ter um estágio a mais de amplificação, mas na verdade não vejo isso como uma desvantagem pensando uma segunda vez, mas é só para você saber. Bom, quanto ao circuito, né, o diagrama do circuito do amplificador de instrumentação, a gente vai perceber o seguinte. Primeiramente, a gente monta aí um amplificador diferencial, né, do mesmo jeito que a gente montou na aula passada, e depois nós complementamos ele com 2 estágios não inversores. Porém, esses estágios não inversores, eles têm um resistor deles que é o que conecta no terra, né, lá do terminal, não, do terminal inversor, eles têm esse resistor conectado em comum. Então não tem necessidade de conectar com terra hora nenhuma nesses resistores. Eles têm um potenciômetro que vai funcionar como esse resistor. Ele vai trabalhar, né, de forma que ele vai dar um ganho em relação a uma tensão de entrada, que é uma diferença de tensão, na verdade. Então ele vai ter uma tensão na saída, que é em relação ao terra do circuito, porém essa tensão ela é uma versão amplificada de uma outra tensão que não necessariamente está em relação ao terra. E isso é que é interessante. Ele é um amplificador também do tipo diferencial. Então ele trabalha com a diferença de tensão. E isso é essencial para algumas medições. Quanto ao ganho desse amplificador, é interessante apontar também que ele tem 2 configurações nele, né? A gente já notou aí que ele tem um estágio diferencial, que é o último estágio, e um estágio aí primeiro aí, né? Um primeiro estágio que é um estágio não inversor. Bom, e como esperado, o ganho dele vai ser uma multiplicação do ganho desses 2 estágios, né? Então vai ser um ganho de R2 sobre R1 e um outro ganho que é o Rpot sobre 2 sobre R3 mais né? Um ganho não inversor. Então ele tem 2 ganhos multiplicando. E aí basta você controlar esses 2 ganhos para obter o ganho que você quiser no final, né? Vai ser sempre essa combinação de multiplicação. Porém, o legal mesmo é que como você tem um potenciômetro, né, na entrada aí no primeiro estágio, você consegue controlar o ganho dele praticamente o tanto que você quiser através desse potenciômetro, até um certo limite, porque a gente tem aí um ganho não inversor que tem que ser sempre maior do que 1, né? Então, se você ajustar bem o ganho R2 sobre R1, o ganho do diferencial, na hora que você utilizar esse Rpot aí, você vai estar conseguindo variar bem o ganho do seu amplificador numa faixa que te satisfaça, né, para você obter um ganho aí que você projeta. Bom, pessoal, então aqui, né, já na montagem do circuito, eu vou mostrar ele aqui com um pouco mais de detalhamento, né? Aqui a gente tem o seguinte, primeiro aqui o protoboard, né? Aqui, vamos dar uma circulada aqui, ó. Aqui os sinais, aqui o sinal que vai ser amplificado, o sinal de entrada. Aqui os 2 amplificadores de entrada, esse aqui, ó, é o resistor, aquele resistor de realimentação do primeiro estágio, né, dos amplificadores. Esse aqui é o resistor dele. E esse aqui é aquele potenciômetro que a gente coloca entre os 2 amplificadores, né? Entre os 2 amplificadores é aquele Rpot, né? E aqui, né, o nosso amplificador diferencial, nosso estágio diferencial. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é 2 estágios aqui no começo, né? 2 estágios aqui, 2 estágios que está funcionando como não inversor. E esse cara aqui vai definir o ganho deles e o estágio diferencial. Inclusive, uma coisa que quando eu vou montar circuito eu aconselho é aproveitar o seguinte. Você pode construir um ganho diferencial aqui bem pequeno e um ganho assim, pequeno, né? Um ganho que não precisa ser grande. Você não precisa concentrar o seu ganho aqui. Você pode concentrar o seu ganho, a maior parte dele aqui. Porque esse ganho ele sempre vai ser superior a 1 desse primeiro estágio aqui. Então, esse é o primeiro estágio, é aquele estágio dos 2 amplificadores. Esse aqui é o estágio diferencial. Aqui está a alimentação, né? Aqui o menos e o mais. E o terra também, tem que ter o terra. Não tem que ter o terra no circuito, não. Nesse circuito aqui não tem que ter o terra. Não tem que ter o terra no circuito, não. Nesse circuito aqui não tem que ter o terra.
Você só tem que ter um terminal de terra você tem que ter uma tensão em relação a esses dois terminais aqui, ó, porque senão não funciona. Você pode medir uma diferença de tensão que nenhuma delas é o zero, né? Nenhuma delas é o terra, mas tem que ter alguma relação pro terra. Então vamos lá vou dar um 360 aí. Agora aí vocês veem uma perspectiva diferente do circuito, né? E espero que facilite aí a montagem de vocês. Bom, e quanto aos resultados, a gente pode observar que ele funciona. Conforme vocês vão ver aí, se eu variando o potenciômetro, eu vario o ganho, né, do meu sinal. Então eu deixo ele com ganho unitário, com ganho muito maior, com ganho menor, apenas variando o potenciômetro. Isso não seria possível na configuração diferencial. Também segue a forma de onda, como esperado, então se for quadrada é quadrada, se for triangular, triangular, e apresenta as mesmas limitações que os outros amplificadores que a gente já estudou, que no caso vai perdendo aí o ganho conforme aumenta a frequência. Bom, pessoal, então antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de fazer uma outra coisa que eu acabei esquecendo de fazer em experimento, que eu acho que vai auxiliar vocês muito em uma aplicação aí do amplificador de instrumentação. Então, eu vou criar uma simulação aqui, né, de amplificador de instrumentação, somente para a gente entender algumas coisas aqui. Primeira coisa, eu quero mostrar como exemplo, né, o que aconteceria. Vamos pegar uma situação em que você poderia se encontrar aqui. Digamos que você tem uma tensão aqui de vamos colocar aqui de 127 RMS, né? Ou seja, 180 volts de pico e 60 Hz, né? Uma tensão da fase e da rede, né? E você queira pegar essa tensão e mandar um sinal dela, um sinal equivalente a ela para um microcontrolador, né? Então, uma das coisas que você poderia fazer é, primeiro, né, você pega aqui, cria um divisor de tensão. Então você pode vir aqui criar um divisor de tensão. Se você fosse utilizar um divisor de tensão, provavelmente você precisaria de um resistor bem grande. Então, por exemplo, você poderia usar aqui um resistor de 1 mega e um resistor aqui de, digamos, 100K. Supomos que você quer diminuir 10 vezes o seu sinal, né? Você teria aqui aproximadamente 18 volts. Então, se a gente for medir, né, não que seja isso, né, mas vamos medir aqui, vamos colocar aqui uns 200K e vamos ver o que a gente obtém. Primeiro vamos colar. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, um resistor de 12K e vamos ver o que a gente obtém. Ah, esqueci de medir, né? Vamos medir aqui. Vou chamar esse cara de VI e o que a gente tem? A gente tem um sinal. Ah, esqueci de colocar o tempo. Vamos colocar um tempo aqui. Vamos colocar aqui, pode ser 100 micro e aqui 100 mili. Ok. Vamos rodar de novo. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar o seguinte. Essa senoide aqui que eu gerei, ela é uma senoide que vai de 2 a -2. É uma senoide que caberia, digamos, ela caberia num canal analógico. Salvo o único problema que ela tem, que essa senoide tem, é que ela tem valores de tensão menor do que zero. Então, como que eu faço para dar um offset nesse cara aqui? Bom, basicamente o que eu quero fazer é pegar esse cara, dar um offset nele, fazer com que ele fique, em vez de ficar de 0 a de -2 a 2, eu quero que ele fique de 0 até 5 volts. Então eu quero fazer mais ou menos eu quero fazer vou dar um exemplo aqui, ó. Eu quero fazer com que ele caiba no canal analógico do meu de um microcontrolador, de um Arduino, alguma coisa que eu vou usar. E o que eu posso fazer? Eu posso usar um amplificador de instrumentação. Para isso, a gente vai vir aqui, Power, esse order aqui, Amp-Op. Aqui vocês podem copiar, aqui pode copiar 2, pode copiar mais um aqui. E esse cara aqui, flipa ele. Ah não, nem indutor, não. Vou copiar mais um aqui. Então aqui a gente tem um resistor, esse aqui seria o resistor do potenciômetro. Esse aqui seria o resistor da realimentação do potenciômetro.
aqui os resistores de entrada do diferencial, aqui o resistor de... Bom, tá aqui, né? O resistor de realimentação do diferencial. Então, o que a gente teria aqui, ó? Vamos montar esse cara aqui, ó. A realimentação, aqui o potenciômetro, né? Beleza. E aqui é a entrada. Esse sinal eu vou estar pegando daqui, ó. Vou estar pegando aqui. Beleza. Uma outra coisa também, nós temos que setar aqui a alimentação desse amplificador. 12 menos 12, 12 menos 12 e 12 menos 12. A alimentação pode variar, mas nesse caso aqui eu vou estar usando 12 menos 12. E aqui, é claro, a gente tem que colocar um terra, né? Agora vamos setar os valores das resistências. Lá no experimento nós estamos utilizando 5.6K aqui. 5.6K aqui também. E aqui é 56K. Um ganho de 1/10. 6K. Beleza. Aqui, se eu não me engano, é 15K. 15K. Isso não faz tanta diferença porque ao diminuir o potenciômetro, né? Ao diminuir esse potenciômetro aqui, a gente controla o ganho que a gente tem na saída. Então aqui, por exemplo, corte para colar. Aqui, por exemplo, eu posso ajustar ele para 7.5K. Mas isso geralmente a gente ajusta até na mão mesmo, né? 7.5K para ver o que ele nos entrega aqui. E vamos ver aqui, né? Aqui vai ser a tensão de saída. O VO, né? Vou salvar e vamos rodar. Vamos ver o que sai aqui pra gente. Bom, sai uma tensão de saída invertida, né? Então, é sinal de que a gente tem que trocar aqui, né? No caso aqui, nós teríamos que fazer isso aqui, ó. Esse cara aqui seria... Ah, tá, aqui também, ó. Não, parece que não flipei. Não, aqui, ó, aqui, ó. Aqui é o contrário. Aqui é a positiva que vai pra cima. Aqui não pode errar, não. Então vamos lá. Aqui, se eu não me engano, esse canal aqui é o negativo, então esse aqui eu vou colocar aqui, como se eu considerasse esse terminal aqui o neutro, né? E aqui a fase. É o de baixo é o positivo mesmo, o de baixo é o não inversor mesmo. Vamos ver. Aqui, ó, deu certo. Tive um sinal mais ou menos assim, um sinal que segue a tensão da rede. Se eu quiser aumentar ele, eu posso vir aqui e diminuir esse ganho aqui. Vamos ver se ele aumenta. Lá, aumentou. Ó. Se eu quiser dar um ganho praticamente unitário dele, eu posso ir regulando ele aqui até ele dar um ganho unitário, praticamente unitário. Uma hora ele pode até saturar. Beleza, tá um sinal bonito aqui. Só que não adianta nada, porque esse cara aqui, ele tá indo de 2 a menos 2. Então o que eu posso fazer? O que diabos eu posso fazer para que esse sinal tenha um offset e ele fique flutuando um pouco acima aqui, né? De 0 a uma faixa entre 0 e 5 volts, sem saturar nenhuma das luzes, sem tocar em nenhuma das luzes. Ao invés de aterrar esse cara, ao invés de aterrar esse pino aqui, ó, eu posso colocar aqui um sinal de tensão. Então eu posso colocar aqui um sinal de, por exemplo, 2,5 volt. Não sei se é 2,5, acho que é 2,5 sim. Vamos ver aqui. 2,5, Vamos ver, vamos rodar. Aqui, ó, o meu sinal de saída já está com o offset dele em 2,5 volt, tá vendo? O offset dele aqui está em 2,5 volt. Se eu pegar aqui e medir esse 2,5 volt, vocês vão ver que ele é... E esse 2,5 volt ele vai ser como se fosse o zero analógico, né? Então, na hora que eu colocar aqui, ó, o meu microcontrolador vai entender o seguinte, que de 0 a 5 volts, se eu medir um sinal, o 2,5 ele é o zero. Isso é super comum para quem já trabalha com microcontrolador, com entrada analógica. Quem já trabalha com isso sabe que a entrada analógica, elas são, a maioria delas é de 0 a 5 volts, então, ou de 0 a 3.3, e você tem que dar um offset no seu sinal para ele caber aí dentro, se ele for alternado. Então, o que a gente pode fazer agora aqui? Mas de onde que eu tiro 2,5 volt? Ora, você pode fazer uma divisão de tensão. Você pode vir aqui, por exemplo, e tirar, já que o seu microcontrolador é alimentado por 5 volts, você pode vir aqui, fazer um divisor de tensão aqui. Esse divisor de tensão pode ser tipo 100K, não tem problema não, pode ser duas impedâncias iguais bem altas, né?
digamos aqui, ó, 100k e colocar, né, aqui 100k. E não adianta só você pegar esse cara aqui e acoplar, você não pode acoplar ele aqui direto. Ele pode até funcionar, mas aqui ele não vai funcionar. Por quê? Porque essa impedância aqui, ela vai casar com esse cara aqui, então não adianta você vir aqui e colar ele direto. Você tem que vir aqui, usar um outro, sacrificar, né, um outro amplificador operacional e usar ele como buffer. Então o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou pegar esse cara aqui, ó, vou alimentar ele, vou colocar ele aqui na porta não inversora desse outro aqui, igual eu fiz numa das aulas aí. Vou realimentar a entrada na saída direto e jogar esse cara aqui. Pronto, agora o sinal que vai vir aqui vai vir sem impedância praticamente nenhuma. Esse cara aqui, inclusive, ele pode estar sendo alimentado até pelo próprio microcontrolador, mas já que você tem o 12-12 ali, né, não vai fazer diferença. Então pode ser até outro amplificador operacional. Ué, deu errado? Aqui é 5. Então, tá. Deixa eu ver se aqui tá faltando terra. Agora sim. Então tem que pôr terra aqui, né? É o 0, né, do 5 volts. E funcionou. Então esse aqui seria um circuito que muito provavelmente você precisaria e você ficaria um bom tempo aí, né? Porque isso aqui na verdade não vai ter nem em livro, essa coisa do offset. Não vai ter tão fácil assim, tão escancarado para você fazer, mas é uma coisa que é amplamente usada e espero que vocês tenham gostado aí. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dá um like, não deixe de se inscrever no canal. Eu estou gostando porque está tendo um crescimento bem orgânico mesmo, parece que é só a pessoa que está precisando mesmo. E compartilha com seus colegas se eles estiverem agarrados em alguma coisa de eletrônica, alguma coisa de máquinas, alguma coisa de TCC aí que envolve esses assuntos. E espero que vocês tenham gostado e nos vemos aí na nossa próxima simulação e prática, né? Essa aula foi uma aula dupla, né? Na nossa próxima simulação e prática. Um abraço.